Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo, deputado, mais uma vez. Obrigado, Jorge, pelo convite. Vamos prestar contas de mandato. Antes de mais nada, falar de uma categoria profissional, os professores. O profundo mal-estar que há na categoria, deputado, e o senhor vem retratando praticamente todos os dias na tribuna dessa Casa de Leis. O que falar dessa categoria? Olha, o magistério tem sido atacado muito, Jorge, em vários aspectos, né? Na dignidade, nos seus direitos, nos seus salários, nas suas condições de trabalho. E não só os professores das redes públicas, que nós acompanhamos muito, da rede estadual, das redes municipais, até mesmo os professores da rede particular, sim, agora quase perderam a sua coletiva, a sua... Sim. Esqueci o nome deu um branco aqui agora. A convenção coletiva. Desculpa, a convenção coletiva dos professores da rede particular, porque o sindicato patronal, esse sindicato dos estabelecimentos de ensino do Estado de São Paulo, queria, se aproveitando da reforma trabalhista, queriam precarizar ainda mais as condições de trabalho e, sobretudo, o contrato de trabalho dos professores das escolas particulares. E a convenção coletiva, ela existe há mais de 20 anos, ela tem força de lei, e eles querem revogar, eles não querem mais respeitar. Mas houve um grande movimento aqui em São Paulo, eu participei bastante, aqui junto com o Simpro, o Sindicato dos Professores, junto com a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, e momentaneamente nós conseguimos adiar essa tentativa de acabar com a convenção coletiva para o ano que vem, mas esses professores também estão sendo atacados. O porquê desse desmonte dessa categoria profissional? Eles querem reduzir o recesso, as férias, fragmentar as férias, reduzir o número de bolsas, colocar já essa nefasta reforma trabalhista do governo Temer já na rede particular de ensino, prejudicando os professores da rede particular. Deputado, se fala em greve também? Se fala em greve. Da rede particular, ela foi suspensa. A categoria entrou em estado de greve até o fim da negociação. Como houve uma negociação e a convenção coletiva será mantida até o ano que vem, então foi levantado o estado de greve. Mas o ano que vem nós vamos ter muitas lutas para garantir essa convenção coletiva. E no caso dos professores da rede pública? Da rede pública nós temos muitos movimentos, né? Eu acompanho vários, acompanhamos aqui a vitória dos professores contra o Sampaprev do Dória, que queria privatizar a Previdência e fazer confisco salarial dos professores e de todos os servidores da Prefeitura de São Paulo. Eu estou acompanhando agora a greve de Poá, os professores e os servidores estão em greve em Poá. O que está acontecendo lá em Poá para situar o nosso telespectador? A database salarial não é respeitada, os professores não têm reajuste salarial, estão com os seus salários defasados, achatados. A situação lá é muito grave. Então, por isso Vamos falar um pouco mais sobre a situação dos professores em Poá. Eu lembro aqui, está nas redes sociais e na página do deputado Carlos Gianazzi, que ele esteve lá em Poá, dialogando com os servidores, apoiando e reforçando a mobilização e inclusive a greve contra os ataques aos direitos e em defesa do serviço na cidade. Inclusive, deputado, o senhor prometeu que vai acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, é isso? É isso. Por coincidência, hoje mesmo eu já acionei o Ministério Público Estadual para que ele obrigue a Prefeitura a cumprir a database salarial, sim, né? Porque o governo lá está intransigente, não está respeitando a database salarial e agora conseguiu na Justiça um mandato de segurança, de intimação, na verdade, proibindo o presidente do sindicato de fazer greve, de participar, impondo uma multa a ele de R$50 mil. Um absurdo que a Justiça lá tenha dado esse mandato. A Justiça lá está do lado do prefeito? Seria por conta, a Prefeitura alega a queda de receita. Só para lembrar a situação de Poá em especial, a Prefeitura perdeu receitas da ordem, alegam pelo menos 30% de queda das receitas. A receita anual era da ordem de 470 milhões e caiu para 331 em função de uma mudança na cobrança do ISS. Mas nós não podemos... A sede de um grande banco, deputado, ficava lá, o setor de leasing, e agora não é cobrado mais na origem, ou seja, na cidade onde está a sede do banco, e sim na praça onde se efetiva a transação bancária. Então eles alegam que houve queda de receita e, portanto,
repassaram isso para os professores. Eles não são concursados lá da prefeitura? São professores concursados, inclusive. Agora, toda a prefeitura fala isso, o Estado fala, o governo federal, queda de receita, dificuldade orçamentária, mas a prefeitura tem que enfrentar lá a questão da dívida ativa, tem que cobrar, tem que rever a política de desoneração, que faz várias concessões às empresas que não dão nada em troca para a cidade. Né? Então, tem de onde tirar. Não pode tirar do servidor público e principalmente da educação, da saúde, da prestação de serviços públicos. Tem que enfrentar lá o poder econômico e tem como fazer isso. Então, nós não aceitamos essa desculpa, essa fundamentação que é de todo o governo. Ele tem que, tem lá, política de desoneração, cobrar para valer a dívida ativa. Tem como fazer isso de uma outra forma. Buscando outras receitas no caso da prefeitura. Tem que lembrar, Poá fica na Grande São Paulo, região leste, aproximadamente 45 quilômetros aqui do Marco Zero da Praça da Sé. O senhor foi lá, dialogou com os professores? Eu já fui várias vezes, fiz uma audiência pública aqui no ano passado, uma grande audiência pública, o prefeito veio, vereadores vieram, foi eu achava que aquilo iria resolver, mas não resolveu. A prefeitura continua massacrando os professores, lá como aconteceu também em Cubatão, em vários municípios. Aliás, vamos falar de outros municípios. Além, o senhor vem acompanhando não só a situação de Poá, mas Cubatão também. Cubatão não foi também diferente? Está numa situação muito difícil. O Cubatão fez greve, os professores fizeram uma greve recente agora também, porque lá o prefeito publicou vários decretos atacando os professores, mudando a aposentadoria dos professores, o valor da aposentadoria, autorizando a superlotação de salas. Os professores fizeram uma grande greve, um grande movimento e estão em luta também em Cubatão, porque a prefeitura só apresenta projetos para retirar direitos dos professores e dos servidores. A alegação é a mesma, queda de receitas municipais? Todos eles falam a questão da queda de receitas, mas Cubatão não é uma cidade pobre, né? Está num polo ali industrial. Sim. É um absurdo o que eles estão fazendo com os nossos servidores, sobretudo da educação. Tem a questão da FAMEMA também que eu quero falar. Aliás, seu mandato também está atento em Marília, é isso? O que acontece na Faculdade de Medicina de Marília? Fui em FAMEMA, fiz audiência pública aqui com os professores, alunos e funcionários. E agora ela entrou em greve também. Os funcionários, 2.500 funcionários entraram em greve, porque também estão sem reajuste salarial adequado. Lá um funcionário da FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, ele tem um registro de R$420 na carteira dele. Imagina, um salário inferior. Depois ele tem algumas gratificações, mas o salário base é de R$420, Jorge. Ou seja, é um salário inferior ao salário mínimo nacional e o regional. E o paulista também. E o paulista também. Por isso que eles estão em greve. Nós estamos pressionando lá tanto o governo, que tem que assinar logo o estatuto da autarquia deles, sim, e também a FAMEMA para dar o ajuste fiscal, o reajuste salarial. Em termos de orçamento, a FAMEMA é independente ou ela está vinculada à Universidade de São Paulo? Não, ela não tem. Nós temos foi aprovada uma lei aqui há muito tempo atrás, obrigando o Estado a encampar. Uma das universidades tem que, na verdade, absorver a FAMEMA, mas sim, isso não aconteceu. A lei existe, mas o governo estadual não toma as providências para ela continua como autarquia. É uma autarquia, né? Aí ela fica com esse subfinanciamento e passa por muita dificuldade, sucateamento, precarização, o tempo todo. É uma grande faculdade que atende milhares de pessoas naquela região, não só de Marília, mas ela é subfinanciada, ela está sendo sucateada, degradada, porque não tem financiamento sério, né? Então o Estado tem que resolver. Há prejuízo lá não só para os alunos e professores, mas algum serviço de saúde agregado, que normalmente as faculdades de medicina têm hospitais universitários, e às vezes até procuram outras receitas, né, via SUS. Mas o senhor percebeu essa dificuldade também no caso da FAMEMA? Na visita que eu fiz recentemente, eu ouvi muitas reclamações, porque é um hospital que poderia atender muito mais. Quando eu fui, inclusive, tinha uma ala inteira fechada, que tinha sido inaugurada recentemente, mas fechada. Ela não estava funcionando ainda. Poderia... E vários leitos, né? Pode, deputado. Não pode, isso é um crime. Onde a saúde pública anda tão mal, manter uma unidade nova e inoperante, então, não é um contrassenso? É um contrassenso total. Então eu fui, denunciei isso, logo depois eles reativaram ela, mas isso tem a ver com esse subfinanciamento e a falta de... Ela tem que ser agregada a uma universidade, ou a Unesp, ou a USP, ou a Unicamp, ela não pode ficar solta dessa maneira. Deputado, e com a garantia de que os funcionários sejam agregados também, tem
dignidade, tenham salários dignos e condições adequadas de trabalho. Ainda na linha... plano de carreira, isso tudo tem que ser respeitado. Seria mais, digamos, lógico que ela fosse incorporada a uma das grandes universidades públicas paulistas e já entrasse naquele regime hoje de independência, no caso administrativa, financeira, né? Porque eles acham até que seria melhor fazer com a Unesp, que a Unesp tem vários... Pela proximidade dos campi da Unesp, né? Aí ela teria a verba mais carimbada, os 9,57% também, que como determina a Constituição. Sim. Eu acho que seria interessante, é o que eles reivindicam, e nós aqui também pressionando o tempo todo a Assembleia Legislativa e, sobretudo, já acionei o Ministério Público. Eu entrei com uma representação para que a lei seja cumprida, porque a lei foi aprovada aqui, a lei do próprio Executivo, Jorge, que não é respeitada. Deputado, ainda sobre a questão do magistério, reajuste, Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, o que significa isso? Olha, nós conseguimos agora, recentemente, através da POSP, através de uma ação da POSP, que o governo estadual seja obrigado a conceder 10,15% de reajuste salarial, por conta do piso nacional salarial. Sim. Porque São Paulo ainda não paga o piso nacional salarial. O estado mais rico da América Latina não paga o piso. Estados mais pobres, como o Piauí e Sergipe, pagam. Um absurdo, uma vergonha. Então, nós conseguimos, através da POSP, na verdade, entrou com ação, em nome dos professores, e ganhou essa ação em todas as instâncias do TJ, para ter o reajuste para todos os servidores da educação, para todos os professores, 10,15%. Porém, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, perdeu em todas as instâncias aqui. Já foi recorreu. A Carmen Lúcia, e conseguiu uma liminar. A Carmen Lúcia, para não pagar o piso nacional. A ministra Carmen Lúcia deu uma liminar suspendendo o reajuste aqui, dizendo, porque o governo alega que há um risco para a ordem econômica do estado de São Paulo, como ele sempre fala. Então está suspenso por enquanto. O último reajuste dos professores foi 3,5%. Foram 7%. 7%. Foi de 7%. E o quadro de apoio sim ficou marginalizado, que é um setor importante, né? Vamos falar sobre ele ainda, mas esse reajuste então ficou, digamos, um resíduo dos 7 para os 10. Mais 10, depois 10, mais 10. Os professores ganharam na justiça, né? Que não tem a ver com esse 7. O 7 já foi conquistado. Agora, os 10, a gente ganhou na justiça. O governo tem que pagar isso. E no caso do piso nacional, aliás, o nome não é piso nacional? Piso nacional salarial, lei federal, aprovada em 2008, que garante o piso e a jornada. Hoje o governo estadual não respeita nem o piso, nem o valor do piso, nem a jornada. Nem uma coisa, nem outra. Um governo fora da lei, afronta a lei. Deputado, o senhor também tem observado e tem dito nesta Casa de Leis, comumente na tribuna dessa casa, da questão da violência nas escolas públicas. O que o senhor tem visto aí em termos de agressão a professores e outras, digamos, outras notícias ruins aí que vêm da... Olha, eu tenho duas coisas. Primeiro, aqui na escola, até saiu agora uma pesquisa, né, falando das escolas estaduais aqui de São Paulo, que a violência tem aumentado nos últimos anos nas escolas da rede estadual. Isso em número de ocorrências ou uma sensação? Não, em número de ocorrências, em número de ocorrências. Por que isso? Muito porque o governo não investe, ele não tem uma política de segurança nas escolas e, sobretudo, porque o governo reduziu drasticamente o número de professores mediadores, de professores coordenadores das escolas, até de assistentes de direção, de coordenadores, vice-diretores da Escola da Família. Houve uma redução do programa, do valor do programa. Escola da Família. De funcionários, de servidores, mas sobretudo dos mediadores. Os mediadores cumpriam um papel importante de reduzir a violência nas escolas. Eles pacificam as relações internas. Exatamente. E agora eles foram demitidos em massa, né, em 2017, 2016, 2017. Então, aí piorou a situação. Isso acontece em várias redes de ensino, não é só na rede estadual, mas a rede estadual piorou a situação. Aqui na rede municipal também, São Paulo tem muita violência. Eu fui recentemente, Jorge, no CEMEI, que é um Centro Municipal de Educação Infantil, Leila Galassi, que fica na Vila Sônia, aqui perto, na região do Butantã. Lá a escola já foi assaltada 5 vezes. E é uma escola de educação infantil. Escola vulnerável, não tem vigilância, não tem nada, a escola está totalmente abandonada pela prefeitura do ponto de vista da segurança, não tem instalação de equipamentos de segurança. Fui lá e solicitei à prefeitura que contrate vigilância lá, coloque a GCM, principalmente nos horários mais
complicados. A GCM tem que estar permanentemente nas escolas, né? Então a violência, ela disseminada faz parte disseminada hoje, infelizmente, das nossas escolas. O Tem que a o senhor violência, e sobretudo a violência externa, essa que vem de fora, né? Que a interna, a escola pode ainda trabalhar, se você reduz o número de alunos por sala, se você abre a escola para a comunidade, você pode reduzir um pouco. Agora, a parte da externa é mais difícil, aí tem que ter a presença do Estado o tempo todo. E o programa Escola da Família, deputado, de alguma maneira aquele que traz os pais ou traz a comunidade para dentro da escola no final de semana, nos finais de semana, isso não tem funcionado? Não serviria de vacina para impedir que a escola fosse vandalizada, deputado? Ele ajuda, ele não é ele é um projeto muito precarizado, ele não tem um financiamento adequado, houve uma grande redução desse programa. Agora, ele tem que ser ampliado e melhorado, né? É um projeto importante. Nós defendemos a abertura das escolas nos finais de semana. É importante trazer a comunidade para dentro da escola. Eu sou diretor de escola e eu sempre fiz isso. E isso melhora muito tudo, né? A escola, quando ela é aberta para a comunidade, quando ela não é autoritária, ela consegue dialogar com a comunidade, então ela não é assaltada, ela não é depredada, diminui bastante essa violência. E por que foi reduzido o recurso carimbado para essa política pública, a gente pode falar? Começou com o ex-governador Serra, que cortou quase metade do orçamento, e isso teve continuidade nos governos do Alckmin também, alegando o ajuste fiscal, a falta de arrecadação. Mas é um programa caro, a mão de obra empregada não era de estudante, bolsista? Exatamente, ajudava estudantes que estavam em universidades privadas fazendo os cursos de licenciatura, de formação para o magistério, e era bom para a escola, mas o governo nem isso ele... E ele não tem muito mais custos agora com a precarização, ou seja, com o vandalismo nas escolas? Uma escola que tem furto, uma escola que é incendiada, uma escola que tem os muros pichados, quer dizer, isso não sai muito mais caro para a administração do que a manutenção de alguns profissionais dentro da escola recebendo as famílias? É o que nós chamamos, esse ajuste fiscal que o governo faz na educação, cortando os recursos da educação, é o ajuste burro, né? A economia burra, porque além de prejudicar toda a comunidade escolar, faz com que o Estado gaste mais, porque com um assalto, eu fui no CEMEI Leila Galassi, cheguei lá e roubaram tudo, então a escola vai ter que comprar tudo de novo, reconstruir aqueles equipamentos, comprar equipamentos, né? Então dá na mesma. Caso de polícia. Deputado, sobre um inquérito civil também que o senhor pediu ao Ministério Público para servidores readaptados? O que acontece é que o Estado está orientando o Departamento de Perícias Médicas a trazer de volta todos os professores readaptados. O professor readaptado, Jorge, é aquele professor que adoeceu em serviço, perdeu a voz, né, porque ele dá aula em uma sala superlotada para 40, 50 alunos, e tem uma jornada estafante de trabalho, dá aula em 2, 3, 4 escolas, então ele perdeu a voz. Então ele é readaptado, ele passa por uma junta médica do Departamento de Perícias Médicas, e ele fica afastado da sala de aula, daquele contato, mas ele fica na escola, trabalhando normalmente, ajudando no processo pedagógico da escola, cumprindo outras funções, mas ele não entra na sala de aula. E tem os laudos definitivos, inclusive. Tem laudo que é por 1 ano, por 2, tem o laudo definitivo. O Departamento de Perícias Médicas está chamando os professores para novas perícias e pedindo para que eles, obrigando o professor a voltar a lecionar, mesmo adoentado, mesmo sem condições. Mas isso não é uma arbitrariedade? Total, então por isso que eu acionei o Ministério Público, porque isso aí agride a dignidade, né, e os direitos dos professores readaptados. E aí o Ministério Público atendeu o nosso pedido, a nossa representação. Eu tive uma reunião recente no MP, eu levei um grupo de professoras readaptadas da associação. Elas criaram uma associação, a Associação dos Professores Readaptados do Estado de São Paulo. Sim. Conversamos com a promotora e ela abriu um inquérito, virou um caso de polícia, está investigando o Estado vai ter que explicar por que obriga o professor adoentado, que não tem condições, a voltar para a sala de aula. Um absurdo total, isso para economizar, para fazer ajuste fiscal, para não contratar novos professores. Bom, o senhor também pediu para que o governador, que a Procuradoria-Geral do Estado emita parecer assegurando a todos os servidores direito ao cômputo dos dias com licença e faltas médicas para fins de contagem do tempo de aposentadoria. É isso, deputado? Explica para a gente. Professor Jorge, um absurdo que acontece no Estado de São Paulo, que a Procuradoria-Geral do Estado, até então,
tinha dado pareceres sempre contra os servidores. Qualquer parecer é contra o servidor, fazendo eco para aquela política de ódio do PSDB contra os nossos servidores. Então, tudo é contra o servidor. Só que agora mudou o governo e aí saiu um novo parecer dizendo que não. O professor que tirou uma licença médica ou teve uma falta médica, isso tem que ser computado para a aposentadoria dele, porque ele continua contribuindo com o sistema previdenciário. E Sim. aquela falta não foi culpa dele, ele está doente. Então agora vai computar para a aposentadoria especial, porque até então não computava. É um absurdo isso daí. Em vários estados há o reconhecimento de que a licença médica, a falta médica é computada para aposentadoria especial. O estado de São Paulo não. Mas daí mudou o governo e mudou a interpretação. Sim. Agora pode. Agora entendeu? pode. Então é isso que aconteceu, foi uma conquista. Nós levamos essa proposta para a PGE, fizemos vários movimentos aqui com os professores e agora está reconhecido. Além dessa conquista, eu deixei para o final, eu queria até uma explicação melhor do senhor, sobre a pressão do seu mandato para a regulamentação da Lei 1144 de 2011, que garante a progressão funcional dos servidores de um quadro. Explica para a gente como foi esse trabalho, deputado. Olha, essa lei que nós aprovamos aqui em 2011, a 1144 de 2011, Jorge, é uma lei muito importante porque ela garante a progressão, a evolução funcional dos servidores do quadro de apoio escolar, que são os agentes de organização escolar, os agentes de serviço, as pessoas que abrem a escola, que tocam a escola, que cuidam da documentação dos alunos, dos professores, não leva esse nome mais, mas o inspetor de alunos, ele é um agente de organização escolar. Sem esses profissionais, a escola não funciona. Eles dão toda a infraestrutura. A escola não é só a sala de aula, o professor, o quadro negro, tem que ter o aluno. Toda essa infraestrutura, quem que vai abrir Sim. a escola, quem que vai limpar a escola, quem que vai fazer a documentação, quem que vai cuidar no intervalo dos alunos, são esses servidores, que são marginalizados. O salário base deles é de R$ 971. E nós aprovamos a lei em 2011, só que ela nunca foi regulamentada, nós sempre denunciamos, cobramos, só agora que o governador publicou um decreto regulamentando a evolução funcional, a progressão da carreira de servidores, que vai elevar um pouco o salário, mas já é alguma coisa para uma categoria que estava totalmente marginalizada. Você acredita que aqui nada se aprova para os agentes de organização escolar? Eu consegui aprovar uma lei minha aqui, que foi o direito para que eles tenham a meia entrada, pagamento de meia entrada de cinema, em teatro, em atividades de cultura. Sim. Mas fora isso, nada é aprovado aqui para eles. Mas essa é uma conquista importante, a regulamentação dessa lei via decreto. Eu tinha acionado o Ministério Público e pedido que o governo fosse responsabilizado por improbidade administrativa, pelo não cumprimento da lei. Agora está resolvido. Veio o decreto regulamentando a lei. Deputado, outras ações de mandato, eu sei que o senhor ficou muito atento à situação do HU, né, o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, aí também, a quantas anda o diálogo do seu mandato com os servidores lá? Parece que lá também houve um desmonte, não tem verba, né? O hospital é muito caro, tem que tirar da égide da universidade, tem que ser financiado pela USP. Queriam entregar o hospital para a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria falou, não, esse hospital é da USP. Exatamente, o hospital do servidor, o ex-reitor Zago, ele destruiu a Universidade de São Paulo, ele sucateou, ele fechou a creche, uma das creches, diminuiu o número de Colégio de matrículas. aplicação. A escola de aplicação não tem mais contratação de professores, de funcionários, e com o apoio do atual reitor, que vai na mesma linha que ele, né? E o Hospital do Servidor Público, o Hospital HU, desculpa, o Hospital Universitário, foi quase que totalmente desmontado. É um hospital de porta fechada agora. De porta fechada, um absurdo. E ele atendia toda a população do Butantã, que não tem acesso à saúde lá, não tem nada, não tem SUS. Que diga a favela do São Remo ali do lado. Aquela favela depende ali, aquela comunidade depende exatamente do hospital universitário. Então, o verdadeiro crime que o ex-reitor fez contra, e o reitor atual continua mantendo. Mas nós aprovamos agora aqui uma emenda de 48 milhões para o orçamento de 2019 para a contratação de funcionários para o HU, para salvar o HU. Então é importante que o HU volte a ser o hospital, atendendo a comunidade e sendo hospital escola também, porque lá tem residência médica, atende também alunos de nutrição, de psicologia, de enfermagem, de várias outras faculdades da Universidade de São Paulo. Deputado, nesses 2 minutos que nos restam, o que faltou dizer em termos de mandato, eu esqueci de falar aqui, tem 2 projetos
em defesa dos servidores da Fundação Casa, também pela gratuidade na renovação da CNH e o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho. Mas o que mais... E o nosso projeto de 30 horas, mas um que eu tenho que falar, que a gente tem uma luta importante lá com os servidores da Fundação Casa, que estão mobilizados e defendendo a redução da jornada de trabalho para 30 horas, que é um projeto que eu tenho aqui pronto para ser votado. Sim. E também a questão do IANSP, viu? Eu falei do IANSP, a gente não podia deixar de falar, né? Do servidor público, né? Sim. Eu, na verdade, estou com uma luta lá para melhorar. O IANSP está abandonado. Hoje, para conseguir uma consulta, lá é muito difícil, a pessoa liga, não consegue, não tem. É um hospital sucateado. A situação é tão séria que o ex-superintendente foi afastado do cargo. Né? Tem denúncia dele do Ministério Público, ele ficou com os bens indisponíveis, tem denúncias de corrupção. E o hospital está um abandono a casa total vota agora. Vota o orçamento. Vota agora, a LDO e depois o orçamento. Não tem como fazer a tal contrapartida, os 2% que o Estado deve. É a grande luta dos servidores, é que o Estado dê 2% para cada funcionário. É a cota patronal. E a gente tem aqui propostas aqui no orçamento, na LDO, sempre apresenta essa proposta, na LDO e na LO, na lei orçamentária. Nós vamos esse ano a mesma coisa, é uma luta permanente aqui em defesa do IANSP, um IANSP que atenda a população, os servidores com dignidade, mas ele tem que ser financiado pelo governo. O governo não ajuda no financiamento, ele é sustentado com o dinheiro do próprio servidor público. Voltaremos ao tema, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Prazer conversar com o senhor aqui, prestar contas de mandato. Eu que agradeço o convite. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.